Quando você entra numa disputa, o que será que é melhor, hein? Garantir o seu ou tentar prejudicar o outro? Esse às vezes é uma situação meio dilemática, que você está numa disputa, numa determinada competição, em que lógico você não vai trapacear, você não vai prejudicar o outro de uma maneira que não possa na regra, mas às vezes você pode lutar pelos seus pontos ali e pode eventualmente trabalhar para tirar o ponto do outro, para impedir o outro de conseguir uma oportunidade. O que será que é melhor de a gente fazer na prática? Obviamente isso vai depender de cada caso, vai depender da situação, vai depender se você está jogando honestamente ou não, mas normalmente você focar na sua estratégia principalmente e não ficar desviando energia que você tem de construir a sua estratégia para prestar muita atenção no outro e tentar prejudicar o outro, tende a ser melhor. Quem não lembra da Corrida Maluca, aquele desenho que tinha aqueles vários carros diferentes e tinha o Dick Vigarista que sempre passava na frente de todo mundo e parava para tentar sabotar os corredores que vinham depois dele. E aí, obviamente, aquela sabotagem não dava certo, as pessoas passavam e ele acabava perdendo a corrida. Mas se ele era tão rápido, capaz de ir para frente, por que ele já não ganha a corrida, não se foca, né, naquilo que é possível de ele fazer para ele conquistar e gasta energia com os outros? E gastando energia com os outros, ele acabava perdendo. Eu tive essa ideia quando eu estava jogando este jogo novo aqui que eu quero apresentar para vocês, o jogo Ten, da Devir. Foi lançado esse ano, um jogo muito interessante porque ele reúne na mesma partida um pouco de sorte, um pouco de risco de você arriscar, cálculos de probabilidade e no meio ali da partida um leilão. E você vai ter a cada momento que decidir o que você faz. Você vai garantir o seu, você vai impedir o do outro, ou você vai, às vezes, para tentar garantir o seu, o outro acaba sendo beneficiado. Será que vale a pena ou não? Como é que funciona o jogo? A gente tem um jogo de cartas, a gente tem um bolão de cartas que fica sobre a mesa e na sua vez, você vai abrindo as cartas. O que as cartas revelam basicamente? Basicamente elas revelam números. Números que vão de 1 a 9 de 4 cores diferentes. Os amarelos, os verdes, os azuis e os vermelhos. Conforme você vai abrindo as cartas, os números vão se somando, né? Você abriu lá o 2, abriu o 4, opa, já deu 6. Abriu outro 2, vamos dizer que foi assim, já deu 8. Se você passar de 10, acabou, perde a vez. Você não pode fazer nada. Você vai ganhar uma fichinha branca que vale 3 dinheirinhos. A gente vai ver para que isso serve. Mas então, estourar, se você estourar, você não ganha cartas. Ganha um prêmio de consolação, que é um dinheirinho ali que vale 3 dinheirinhos. Uma fichinha que vale 3 dinheirinhos. Se você não estourar, se você parar, você pode recolher as cartas. O objetivo é a gente fazer sequências de cartas da mesma cor. Quando você faz uma sequência, a maior sequência de mesma cor que você tiver vai te render um ponto por carta daquela sequência. Então, se você conseguir fazer uma sequência de 2, 3, 4, 5, 6, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E você tem 4 cores, as cartas vão de 1 a 9, você poderia fazer 4 sequências de 9, se você tem um jogo perfeito assim. Se você faz de 1 a 9 direitinho, você não ganha só 9 pontos, você ganha mais um ponto extra de bônus, você faz 10 pontos, então você poderia fazer 40 pontos, é bem difícil chegar aí. Só que no meio dessas cartas vão aparecendo umas outras, no meio das cartas vão aparecendo essas outras aqui, que são cartinhas de moedas. Então essa aqui tem 5 moedas, essa aqui tem 1 moeda. O que significa quando aparece a moeda? Você vai ganhar, se você escolher a carta, uma moedinha preta, que depois a gente vai ver, ela vale um dinheirinho, para a gente comprar outras cartas. A pegadinha é a seguinte: se sai uma moeda, uma carta de 5 moedas, você desconta dos números que você tinha. Então vamos supor que aqui a gente já tinha aberto ali na mesa o 1, o 4 já tinha dado 5, aí mais 2 e mais 2 deu 9. Tá para estourar. Se abre uma carta de 5 moedas, você faz uma subtração. Então você só está com 4 ali, você tem mais espaço para abrir cartas. Lógico que abrir cartas é bom, porque no final das contas, no final ali da rodada, quando você parar, se você não estourar, você vai comprar cartas que são importantes para você fazer a sua sequência. E as moedas? Quando você para, se você opta pelas cartas, os outros jogadores todos vão ganhar aquele número de moedas. Então, se você pegar esses números, todo mundo vai ganhar 5 moedas.
E para que servem essas moedas, Daniel? Para que serve esse dinheirinho? Esse dinheiro serve para fazer o leilão, porque no meio do caminho, quando você está abrindo as cartas, de vez em quando abrem coringas. Então, esse coringa aqui, por exemplo, é um 1 que vai ser de qualquer cor. Você pode colocá-lo em qualquer sequência. E às vezes você está numa sequência ali, você tem o 1, 2, o 3, o 5, 6 e o 7. Então você tem uma sequência pequena ali, né? Você tem a sequência de 3 cartas no máximo, vale uma sequência só. Se você pega o 4 coringa, você já pula aí para uma sequência que vão te dar 7 pontos. Então, quando abre o coringa, para o jogo e faz o leilão. O próximo jogador, ao lado de quem está abrindo as cartas, diz quanto de moeda ele quer pagar, quanto dinheiro ele quer pagar por aquele coringa, e aí o próximo diz se cobre ou não, o próximo diz se cobre ou não, e o último a dar o lance é o jogador que está jogando. Então é interessante porque você pode, às vezes, dar um lance, você vê que alguém está nessa situação que eu falei, está precisando muito de um coringa específico, e ele aparece na mesa. Então você sabe que aquela pessoa precisa daquele coringa, você pode dar um lance mais alto, para forçar a pessoa a gastar todo o dinheirinho ali e não entrar na disputa do próximo coringa, por exemplo. Tem outros tipos de coringa, esse aqui é um coringa amarelo, por exemplo, ele vale qualquer número das cartas amarelas. Esse aqui vale 1 para qualquer cor, esse aqui vale qualquer número amarelo. E tem outros coringas. No meio do jogo, então, aparece, faz o leilão. Fez o leilão, você compra ali o seu coringa, ou quem der o maior lance compra o coringa, e aí depois segue o jogo. Por isso que se você estourar, você está deixando de comprar carta, mas por outro lado você ganha ali uma pedrinha branca que vale 3 para você comprar, dar um lance num próximo leilão, pode ser interessante para você estourar. Ou você pode falar, não vou comprar esses números aqui não, porque se eu comprar os números, todo mundo vai ganhar moeda. Eu vou pegar as moedas. Aí ninguém pode comprar mais nada, mas você não fica com as cartas, você não deixa os outros comprarem cartas, mas você fica com mais moeda. Então é esse cálculo que tem que ser feito ao longo do jogo. O quanto eu vou focar aqui em montar as minhas sequências, quais são as probabilidades de saírem os números que eu quero aqui, o quanto os outros já têm as sequências montadas deles, e o quanto eles precisam dessas cartas que abrem e quanto que eu vou dar, então, portanto, no leilão, quanto eu preciso, quanto eles precisam e quanto que eu vou gastar dos meus dinheirinhos aqui na compra dessas cartas. Todas essas decisões, elas vão sendo tomadas ao longo do jogo, ali você vai fazendo esses cálculos, isso traz uma interação muito divertida para o jogo, traz aquele friozinho na barriga, né, de carta, qual é a próxima que eu vou abrir, qual é a próxima que eu vou abrir, é interessante, mas tem essa estratégia também dos custos e benefícios de eu gastar o meu dinheiro, comprar esse coringa, será que ele vai me fazer uma sequência boa, ele tem sentido para mim agora, ou vou aumentar o valor só para o outro gastar mais dinheiro, ou vou estourar porque saiu uma carta aqui que eu vi que as pessoas precisam, então eu vou estourar porque assim ninguém compra nada. Todas essas decisões estão envolvidas no jogo, que é bastante simples de jogar, mas acaba sendo divertido pela interação que promove e por essas estratégias que a gente pode ter que usar no meio do caminho. Então esse é um jogo bem simples, bem divertido e que traz estratégia para a gente. É o Ten, que foi lançado pela Devir em 2020, vale bastante a pena, um jogo gostoso de jogar para a família inteira, assim, joguei com criança, joguei com adulto, ele é bastante gostoso e, sim, e rápido, as partidas são rápidas, dá para não gasta muito tempo, não é aquele jogo que você vai ter que parar e ficar muito tempo, um jogo simples, um jogo bom de entrada também, você quer apresentar o mundo dos jogos modernos para as pessoas, esse é um jogo interessante, porque ele é rápido, fácil de explicar, fácil de aprender e bastante divertido. Você faz esses cálculos quando você está numa disputa aí, você foca no seu ou você tenta ferrar o amiguinho? Fala para mim aí, conta aí nos comentários e não se esquece de já deixar o seu like se você gosta dessas dicas de jogos, se inscrever aqui no canal, porque olha, vem mais dica por aí, isso você pode ter certeza.